Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.cicobi.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é planejamento sucessório e tributário. Para falar sobre isso, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Dr. Gustavo Reck, advogado tributário, o Dr. Sandro de Abreu, advogado constitucionalista. Bom, Dr. Gustavo Reck, antes eu quero dizer que o Dr. Gustavo Reck é filho de um dileto amigo, o Alair Reck, e eu louvo saber que o Dr. Gustavo Reck hoje seja um grande especialista, admirado na sua área, assim como o Dr. Sandro de Abreu. Eles são também professores? Sim. Os dois são professores. Sim. Em qual universidade? Várias, né? Várias. É melhor falar qual que várias instituições, a PUC, dentre várias outras. Aqui é a nossa PUC. Bom, doutor Gustavo Reck, em linhas gerais, depois nós vamos entrar em pormenores, por que é importante fazer o planejamento sucessório e tributário de uma pessoa? Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigado, Rosemal, pelo convite. Esse tema é bem interessante, especialmente porque todas as pessoas vão inevitavelmente passar pelo evento morte. Uma conversa extremamente delicada de se ter, complicada, mas necessária. Nós temos vários dados históricos para poder mostrar que as pessoas que não se planejam, elas vão deixar o patrimônio que tentaram a vida inteira construir para trás. Então, se eu fosse usar um ponto de vista aqui da empresa, mais de 95% das empresas, elas acabam quebrando na terceira geração, na terceira linha sucessória. E mais de 70% das empresas acabam quebrando na primeira linha sucessória. Então, a gente vê a importância de discutir esse tema. Doutor Sandro de Abreu, a voracidade do Estado é uma das causas principais para esta, digamos assim, para você perder o que investiu e acreditou que seus herdeiros seriam agraciados com o que você plantou? Ou tem outras questões a serem analisadas? Boa noite aos nossos telespectadores. É um privilégio estar no programa na noite de hoje. Bem, Rosenval, vamos tratar aí de algumas questões bem pertinentes ao tema. Planejamento sucessório é uma ideia que se tem com o intuito de você economizar para o futuro, para o pós-mortem. Qual que é a grande dialética hoje em relação ao planejamento sucessório? As pessoas deixam para fazê-lo depois da morte. Aí já não se trata mais de um planejamento sucessório. Aí já se trata da sucessão propriamente dito. E aí, neste caso em comento, o Estado é voraz quando se trata de tributos. Nós temos um tributo chamado ITCMD, que no estado de Goiás, patrimônio acima de R$600 mil, o tributo é na ordem de 8% do patrimônio. Então, é um tributo pesado. Fazendo um planejamento sucessório, Rosenval, e fazendo uma sucessão pós-mortem, em ambos os casos eu vou ter que arcar com esse tributo. O Estado vai incidir de forma direta e não tem como fugir desse tributo. Porém, eu tenho outras economias, outras vantagens que o planejamento me dá em termos de percentual, chega a mais de 50% daquilo que eu gastaria se eu fizesse uma sucessão legítima pós-mortem. Então, o planejamento, a ideia é evitar alguns gastos e gerar uma certa credibilidade e proteção ao nosso patrimônio. Doutor Reck, para quem não fez esse dever de casa, o ITCMD é isso, não é? Isso. É calculado sobre os valores venais ou sempre serão feitas avaliações pontuais? Depende muito do estado, mas o ponto de vista correto seria que esse tributo é calculado em cima do valor venal de um bem. Ele pode ser qualquer bem. Eu tenho bem móvel, tenho bem imóvel, eu tenho uma empresa. Essa empresa tem o seu valor, que é o valor da cota dela. Então, a maioria dos estados, como é o caso do estado de Goiás, ele avalia esse patrimônio. Então, por mais que você vá fazer a sua declaração, que é uma obrigação acessória que deve ser cumprida, por mais que você vá fazer essa declaração, o estado vai avaliar o bem. Se você junta lá, por exemplo, que acontece uma discrepância do valor do imóvel lá no IPTU para o valor real, para o valor venal, você junta um carnezinho de IPTU para falar que, olha, no IPTU ele está avaliado, por exemplo, por R$300 mil, o Estado pode fazer uma avaliação presente e dizer, não, ele vale 600, e ele vai cobrar em cima dessa nova base. Então acaba onerando bastante. Tem estado que às vezes passa direto. Ele é um tributo, né, que todo estado pode cobrar, além do DF. No DF, a declaração, citando aqui exemplos, né, de estados, ou no caso o próprio DF, ele passa mais direto. Então a declaração no valor que você coloca acaba passando. Agora aqui em Goiás, por exemplo, ele avalia.
Avalia. Então, avalia num valor muito real hoje. Senhor Gabriel, então não há escapatória nesse aspecto para quem não fez? Quer dizer, não tem aí alguma coisa que a pessoa pode fazer? Que, por exemplo, em regiões supervalorizadas, por exemplo, o sujeito acaba nunca vendendo, porque ele vai acabar dando 70% do seu bem para o Estado? Então, vejamos, numa ordem lógica, Rosenval, o ITCMD, como regra, ele é feito em cima do valor venal. Porém, tem alguns estados, na sua liberdade de agir, que faz um procedimento de avaliação. E aí eu posso mencionar, e aqui nós temos 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho um valor venal para eu pagar um tributo X, como o IPTU, mas esse valor venal não serve para eu pagar o ITCMD. Porque é feita uma avaliação não venal, mas uma avaliação real dos bens. Quando eu faço um planejamento sucessório, até dentro de uma linha de planejamento sucessório, até a venda do bem seria uma forma de fazer um planejamento sucessório para que eu possa aí fugir dessa avaliação de venal para uma avaliação real. Ou seja, eu teria uma economia em termos de valores quando eu faço aí dentro de um planejamento. Mas para cada caso concreto, há de ser feito um planejamento intuito persona. Ele não pode ser geral, ele não é uma receita de bolo. Ele tem que ser feito de forma personalíssima. Porque tem que ter o bolo, mas ele pode ser um bolo de chocolate com mais densidade de chocolate, com menor densidade, eu imagino que é aí que entra a expertise de vocês, né? Eu tenho aqui quais as maneiras de realização do planejamento? Quais são as formas? Existem formas diferentes ou são tudo igual? Não, igual você falou, Zenival, existe uma regra, né, uma linha mestre, mas efetivamente cada família tem uma ideia, especialmente a família que se planeja, cada família tem um interesse diferente. Então tem uma família que às vezes quer proteger o patrimônio, tem uma família que às vezes ela quer se desfazer do patrimônio para que tenha liquidez. Então cada caso pode levar para lugares diferentes. Quando a gente está falando, por exemplo, desse TCMD, tem a causa mortis, né, que é o imposto que vai incidir sobre o inventário, e o D significa doação. A doação é o ato gratuito que eu vou fazer em vida. Então, quando eu vendo um imóvel, eu vou pagar outro imposto, que é o ITBI, que a gente paga para o município. Quando eu dou um imóvel em vida, eu pago o mesmo ITCMD para o Estado, só que eu posso doar usando um planejamento. Então, dependendo do que a família quer, dependendo do interesse dessa família, aí você começa a colocar, igual você falou, um tempero diferente nesse bolo, para trazer uma estratégia diferente, obviamente, vai levar a um resultado diferente. Doutor Sandro de Abreu, você está vendo quando um programa é bom, o primeiro bloco vai foguete. Eu conheço empresas muito sérias que fizeram ali uma linha de sucessão que não importa. O chefe ali, o patriarca pode falecer, que a empresa continua, é uma holding, eu não sei como que é o nome que se dá, mas a empresa continua normalmente, não precisa fazer, inclusive, nenhum tipo de inventário, nem nada, em se tratando da empresa. É isso mesmo? Sim. Quando se trata de empresas, de atos negociais, o bom de um planejamento sucessório é a segurança jurídica que ela vai nos dar. É a liquidez daquele negócio. Vamos pensar. Holding, na verdade, é só uma empresa de gestão. Então, quando a gente trata do termo holding, a gente está trabalhando de uma empresa de gestão. E a holding, ela pode constar ou não dentro de um planejamento sucessório. Porque quando se fala em holding, todo mundo pensa planejamento sucessório. Não, hold é uma das formas que eu vou me valer para eu fazer o planejamento sucessório. Então, se eu faço uma hold, se eu crio uma empresa de gestão, ainda que o patriarca venha a falecer, ele vai deixar tudo pré-estabelecido e organizado para que aquela empresa não entre em procedimento falimentar, para que aquela empresa não possa se sucumbir. Ou seja, vai gerar uma credibilidade jurídica negocial, sem levar em consideração que eu vou criar estratégias de preservação de patrimônio. Perfeitamente. Bom, terminou o primeiro bloco, nem doeu. Olha, Unimed de Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Deixa a Unimed cuidar da sua família, ela cuida da minha, estou muito satisfeito. E o Dr. Carlos Bandeira, é no New Business Style, Jardim Goiás, é um grande odontólogo. Telefone 3281-0647. E não se esqueça que a Águas do Bem, esta água é uma delícia e tem o menor teor de sódio do mundo. Eles integram na sua residência, 3255-9626. Voltamos já já.
Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Planejamento Sucessório e Tributário, com os doutores Gustavo Reck e Dr. Sandro de Abreu, que na verdade são mestres em Direito, portanto sabem muito bem o que estão falando. Bom, só uma perguntinha básica que os telespectadores, embora o tema não seja exatamente isso, o que ocorre se um inventário for aberto fora do tempo estipulado em lei? Eu já falo, não quero abrir, deixa para as calendas, eu não quero passar isso para ninguém, deixa. Alguns problemas podem surgir, Rosenval. O próprio código, ele estabelece um prazo para que o inventário possa ser aberto e caso não seja feito dentro do prazo, ele pode gerar uma multa para os sucessores, para os herdeiros. E ainda tem uma segunda onda, né, que muita gente às vezes não faz o inventário dentro do prazo ou não faz em prazo algum e vem uma segunda onda sucessória. Vamos dar um exemplo aqui mais claro. Eu tenho uma família de pai, mãe e filhos. Falece inicialmente o pai, não fiz o inventário dele. Depois, inicialmente, tem a perda da mãe. Em algum momento, se tem algum bem, eles vão querer dispor desse bem, vão querer vender esse bem. Para vender esse bem, vão ter que fazer o inventário. E aí ele vai cobrar o inventário e especialmente o imposto em cima dessas duas pessoas que faleceram. Então, deixar para depois não é uma estratégia inteligente, que muita gente faz isso porque não quer ter o dispêndio financeiro. Então, além de você ter um inventário pela frente, não planejando, se você ainda deixa, tem multa e você ainda pode ter uma, por assim dizer, incidência em cima de incidência. E só um último parênteses aqui, a ideia de um planejamento sucessório, a gente diz, é contornar o inventário. Então, igual o Sandro explicou, tem como dentro de um planejamento a gente estabelecer já essa sucessão em vida, seja dentro de uma empresa ou não, seja através de uma holding ou não, para que o inventário não exista. Se eventualmente todo o patrimônio dessa pessoa, independentemente se com empresa, com bem móvel, com bem imóvel, ele não é passado em vida dentro desse planejamento, o inventário vai ser inevitável. Então sempre tem que analisar todos esses detalhes. Agora, só um pouquinho desse TCMD ainda, Dr. Sandro de Abreu. Me parece que aqui no Estado de Goiás agora permite que você pague em 60 meses, mas com 1% de juro ao mês. Ao mês. Mas eu pergunto, esse 1% de juro ao mês é aquele juro, tá todo 1%, 12% ao ano e depois não abate, não é? Como que é feita essa conta? É do tipo assim, juro que não, se eu bati tanto, então vai diminuindo. Não, é sempre assim. Juros sobre juros. Juros sobre juros. Juros sobre juros. Então, não é juros simples, é juro composto. É juros sobre juros. Quer dizer, aí 12% ao ano, parcelamento de 60 meses. 12% ao É quase ano. um financiamento. Isso, é um financiamento. É um financiamento. Aí, você, por exemplo, se você 12% ao ano, quer dizer, todo ano incide 12% sobre, ou já divide 60 meses, são o quê? 5 anos? 5 anos. Já multiplica por, digamos assim, eu sou péssimo em conta, só para o telespectador que talvez seja tão ruim quanto eu esteja no meu patamar, que fugi da escola de matemática. Mas, por exemplo, 5 anos seria multiplicado 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5. Seriam 60% de imposto? Em tese, 60% se fosse juros simples, mas não é juros simples. É mais ele que é isso? juro composto, ele chega a ser maior do que os 60%. Ô, louco, meu. Então ninguém vai querer fazer isso. Mas num dado momento a pessoa pode tentar quitar? Sim, pode ser amortizado. Pode ser amortizado, né? Por exemplo, se inicialmente eu não posso, né? Depois eu vendo o bem, eu posso quitar. Pode fazer a quitação. Fugindo do juro composto. Sim, pode. É uma espécie de financiamento bancário. A ideia é facilitar, Rosenval. Se me permite, é só facilitar, porque o que acontece? Muita gente às vezes não quer passar pelo processo sucessório, abrindo um inventário, porque vai ter que pagar esse TCMD. Então a conta é salgada, né? Igual a gente estava comentando aqui. Então, se as famílias não têm liquidez, por exemplo, pode ser até uma família que tem uma quantidade significativa de patrimônio, tem vários bens, mas ela não tem dinheiro em conta. Então ela vai ter que apurar algum bem, ela vai ter que vender algum bem para necessariamente levantar um valor para pagar esse imposto. E tem um prazo para pagar ele. Depois que você emite a guia, você tem 30 dias. Então é tudo muito em cima. Então a ideia do Estado foi facilitar o pagamento. Primeiro, para que ele receba, e segundo, para facilitar para essa família. Mas tem a contrapartida que vira um financiamento com a carga de juro bem incisiva. Aí a pessoa pode falar, não, eu estou fazendo em tantos meses, mas eu vou vender e vem cá que eu liquido aí liquida desconsiderando os juros, é Sim, isso? faz a amortização de juros. Menos pior, né? Eu agradeço muito Marconi Perillo que aumentou para 8%.
Muito obrigado, governador. Ele gira de 2% a 8%, a depender do valor do patrimônio. Exatamente. E foi o Marconi que nos deu Justamente. esse presente. Eu sou muito grato, viu, Marconi? É bom lembrar da minha gratidão eterna e de outras pessoas também. Disputa pessoais entre herdeiros e pelos bens do espólio e disputas societárias pela administração da empresa. Como fazer com que isso seja amenizado, Rec? Rosenval, uma maneira, né, que a gente falou aqui seria através de um planejamento sucessório e através de uma holding. A holding é uma empresa, gente, e como qualquer empresa, ela precisa de um contrato social para que ela tenha a parte formal em junta comercial, Receita Federal, como qualquer empresa, um restaurante, uma farmácia, e ela pode e deve, no caso, ter a sua regra, que é o que a gente chama de acordo de cotistas. Nesse acordo de cotistas, nós colocamos as regras societárias. Então, a ideia de um planejamento sucessório calçado desses documentos vem exatamente para evitar uma série de problemas. E o dono, por assim dizer, né, o formador desse patrimônio, ele pode colocar algumas travas. Então, ele pode colocar cláusulas de incomunicabilidade. Por mais que eu contraia matrimônio, por mais que eu me case com uma pessoa num regime de comunhão parcial de bens, essa cláusula de incomunicabilidade ela vai proteger o patrimônio dentro dessa empresa. Aí são vários, né, instrumentos jurídicos que nós teríamos dentro de um contrato para colocar a ideia da pessoa que formatou esse patrimônio. Então a ideia é evitar qualquer tipo de conflito porque a regra está escrita. E aquilo que está escrito dentro de uma segurança jurídica e dentro de um instrumento jurídico, obviamente deve ser seguido. Doutor Sandro, eu estou me lembrando de uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu uma vez fui nos Estados Unidos, eu morei lá há mais de 10 anos, os corretores são obrigados a dizer todas as coisas negativas e positivas sobre o imóvel que estão vendendo. São obrigados sob pena de não terem dito, tanto que eles gravam e tudo mais, e isso ter responsabilidade jurídica. E uma pessoa eu fui comprar uma casa que era muito bonita lá em Detroit, era um negócio que eu não acreditava. E ele falou, essa casa está muito em conta. Aí ele me explicou, olha, porque essa casa aqui diziam que tinha há um dito que tinha um fantasma na casa. Aí depois, tudo que ele me falava, ele falava uma coisa e eu perguntava sobre o fantasma. Ele falou, você está com ideia fixa do fantasma. Eu falei, porque o fantasma passou a ser o centro das minhas atenções e não a casa. Mas enfim, você me deu o fantasma colocado aqui na coisa. Eu sei, por exemplo, que ali na região de Rio Verde, o prefeito passou uma régua e disse que as avaliações, zona verde, tem 3 zonas, ele chamou de zona verde, parece que zona amarela, zona azul, qualquer coisa do gênero, e que o que seria a zona verde? Seria terras altamente produtivas. A zona azul seria terras em processo de transformação, e a zona pior seria que desmatar, fazer muita coisa, né? E estabeleceu ali valores, né? Uma vez estabelecido esse valor, que me parece que seja razoável para ninguém ter aquela coisa de pagar coisa por fora, eu não sei, do avaliador, não digo que isso aconteça, mas pode acontecer. Ainda assim tem que fazer a avaliação? Pensemos. Quando se trata de tributação, a primeira coisa que a gente tem que questionar é quem é que tem o poder para poder legislar sobre tributo. Então vamos pensar, quando eu falo em direito tributário, a União tem o poder para editar as normas gerais, Código Tributário Brasileiro. Estados, DF e municípios têm condições de suplementar a legislação geral. Mas havendo uma insuficiência de uma legislação geral, os municípios podem criar sua legislação sobre o fato, que é o que a gente chama de uma capacidade plena legislativa sobre o direito tributário. Então, no caso concreto, como você citou, lá do município de Rio Verde, tem como a gente burlar esse pagamento de tributos? Não, mas tem como eu planejar esse pagamento de tributos. Entendi. Aí é que está o grande clean de um planejamento. O termo planejamento não é para eu burlar a legislação, é para eu criar uma norma legal para que isso se torne menos oneroso no futuro. Porque imagina, Rosenval, tratar hoje de morte não é uma coisa boa. Ô, Rosenval, vamos fazer já um planejamento sucessório dos bens do seu pai que vai morrer? Isso não é algo legal, como o REC havia dito no início do primeiro bloco. Porém, é algo que se precisa fazer para que a gente consiga fazer com o quê? Com lucidez, com objetividade, com segurança e economicidade. Vou dar um dado paralelo aqui. Se eu fizer um planejamento sucessório e se eu fizer um inventário judicial, a economia paira em torno de 60%.
Então, ou seja, não estou burlando a norma, estou criando meios, mecanismos para que ela seja o quê? Menos impactante na hora de se fazer a sucessão. Perfeitamente. Eu gostei muito do doutor Sandro Abreu, você falou, pensemos. Gostei dele, né? Eu vou adotar, meu filho, pensemos, né? Bom, eu quero lembrar que a Credijur é a instituição financeira da família e dos advogados de Goiás. Aproveite as vantagens nos produtos e serviços. Telefone 3216-0102, porque faz parte do Complexo Cicobi. O Complexo Cicobi, com mais de 6 mil pontos espalhados pelo país, está assim assustando os bancos tradicionais, porque é uma cooperativa. Você tem juros menores, taxas menores e você tem um atendimento diferenciado. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre planejamento sucessório e tributário com dois mestres no assunto, o Dr. Gustavo Reck e o Dr. Sandro de Abreu. Bom, eu fiz aqui uma colinha porque a doutora Mônica, a advogada que auxilia aqui nos jornais da Bandeirantes, na FM 98,7, e está me auxiliando aqui, porque a área de direito é tão ampla para os próprios advogados que para mim que tento estudar isso, mas não tenho capacidade para tanto, senão seria advogado, né? Se tivesse estudado, não seria jornalista. Verdade. Modéstia sua. Bom, aqui no caso que eu falei, isso é sobre conscientização, disputa pessoais entre os herdeiros, não é incomum. Aliás, que é comum, não é? Quer dizer, o pai ou a mãe, eu não quero que os meus filhos, eu tenho um que é um bagal, tá? E o outro que é mais consciente. Então, é possível, por exemplo, você proteger os herdeiros de si próprios, porque tem gente que, se deixar, ele pega e acaba com tudo em questão de meses ou semanas, se deixar, né? Então, é possível fazer isso? É possível. O pessoal fala muito, Rosenval, e eu tenho até calafrio, né, quando eu escuto essa expressão, especialmente quando vamos discutir planejamento tributário e falar dessa figura da holding, sobre a blindagem patrimonial. Blindagem não existe, tá, gente? Que fique claro. Eu uso a analogia da guerra. Tá rolando uma guerra aí, então pega um canhão e joga em algum blindado. Ele vai explodir em algum momento. Então existe proteção patrimonial. E as pessoas pensam que essa proteção patrimonial ela é externa. Olha, eu vou criar uma holding, eu vou proteger meu patrimônio, eu posso fazer tudo de errado na minha vida, posso dever Deus e todo mundo, banco, outros credores e etc., que meu patrimônio está protegido. Mas eu comento bastante a situação da proteção interna, porque é aí que eu consigo proteger de um pródigo, é aí que eu consigo proteger de um terceiro que chega são os grandes pensadores, né, que trazem essa frase. A gente só conhece verdadeiramente as pessoas depois que vem o dinheiro. Então já cansamos de ver famílias com um grande histórico de amizade e que depois que veio uma linha sucessória virou briga para todo lado. E a influência externa que a gente sempre comenta, sempre vem uma namorada, um marido, uma noiva, um noivo, e essa pessoa ela começa a contaminar essa relação porque tem um patrimônio por trás. Então a ideia de proteção, ela vem através desses instrumentos jurídicos de um planejamento. E é possível proteger com exemplos que eu citei, dessas cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, de inalienabilidade, dentre outras. Doutor Sandro de Abreu não tem nada a ver com o tema não, mas agora estão fazendo contrato de namoro. Eu antes, namorada, não tinha problema nenhum, podia ter 4, 5. Agora não, tem contrato de namoro, porque senão pode dar zebra, não é? Então, que o mundo mudou, que saudade daqueles velhos tempos que você podia namorar sem pensar que o patrimônio estava colocado em risco. Bom, aqui a doutora Mônica e vocês mesmos me ajudaram aqui numa colinha. Bom, servidor público pode ter empresa de holding ou não? Pois bem, o Rosenval, nós temos uma lei que regulamenta o servidor público federal, eu tenho leis que regulamentam o servidor público estadual e leis que regulamentam o servidor público municipal. Vamos pegar no sentido geral, que é a Lei 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público Civil no âmbito da União. Ela veda que o servidor público seja sócio-gestor. Então ele não pode ser um administrador gestor de uma empresa, mas ele pode ser cotista,
ele pode ser acionista, ele pode ser comanditário. Então, ou seja, o que veda é que ele seja o sócio administrador para que não entre numa rota de conflito entre o seu horário de trabalho e a gestão da empresa. Então, as pessoas confundem. Quando leem o dispositivo da Lei Federal 8.112/90, chegam ao ledo engano de dizer que servidor público não pode ter uma holding. Ele pode sim, ele pode ser cotista, ele pode ser acionista, ele pode ser comanditário, o que ele não pode ser é o sócio administrador. Portanto, é uma premissa inverídica dizer que o servidor público não pode ter empresa. Uhum. Ainda caindo para aquela pessoa que não fez o planejamento, né, que são muitas dúvidas, o ITR, se ele não tiver atualizado, é melhor atualizá-lo ou há problema em apresentar de maneira como foram pagos? Essa pergunta ela é até um pouco mais profunda, Rosenval, mas usando o ponto de vista hoje, tá, prático do que acontece, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o ITR é um tributo federal, ele é um tributo da União, só que os municípios, segundo previsão própria da Constituição, eles podem pegar a arrecadação e fiscalização desse ITR. E quando isso acontece, e grandes municípios, né, do nosso estado já o fizeram, quando isso acontece, ele avalia, porque a receita é importante para ele. Então o ITR é historicamente um imposto que sempre foi muito pequeno, muito baixinho. E as pessoas não se preocupavam em atualizar e esse valor do imóvel de 10, 5 anos atrás, ele não acompanhou a declaração do ITR. Então essas pessoas começaram a ser autuadas. Então além dessa premissa da autuação do ITR pela não correspondência do valor do imóvel no presente, ela ainda pode gerar um problema, por assim dizer, para a pessoa quando ela resolver vender esse imóvel. Porque esse imóvel está com um valor muito defasado e quando a gente vende um imóvel ou qualquer outro patrimônio, você pode ter o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é o lucro que você teve numa operação. Um exemplo simples, eu tenho um imóvel que eu comprei por 100 mil e eu vendi por 500. Então, meu lucro é de 400, eu terei que pagar 15% de imposto de renda sobre esse lucro. Então, o ITR ele acaba sendo um grande aliado para que a pessoa se planeje para pagar menos o imposto de renda do ganho de capital. Ela paga um pouco mais de ITR, mas na comparação de um imposto para outro, pagar menos imposto de renda será grande vantagem. É uma estratégia, vamos dizer, estratégia não é um bom nome, não é um bom termo, mas é algo que se permite com a lei. É por isso que aí entram os bons advogados para permitir que a pessoa possa, dentro da lei, ter uma melhor qualificação naquilo que está fazendo. Eu acho que isso não só é natural, como é necessário, né? Por isso, se fosse uma coisa robotizada, por isso que, saindo um pouquinho do tema aqui, doutor Sandro de Abreu, eu quando falo assim, os robôs, as análises, vão roubar o jornalismo, eu fico pensando, poxa, aí como é que vai fazer? Os caras sabem fazer metáforas, sabem fazer figura e estilo, pior que sabem. Mas na área de direito eu acho isso um pouco mais complexo, né? Você acha que vocês vão perder aí por... Eu praticamente entendo que existe uma inteligência artificial, que ela é bem-vinda, mas eu penso que jamais substituirá a mão de obra humana. Ela tem a sua essência aí, características peculiares. Eu estava comentando com a sua assessora jurídica, com a doutora, que fazer uma ação judicial tem a regra. Mas cada advogado, em razão da sua expertise, vai achar qual é o melhor meio, qual é o caminho mais rápido, o mais objetivo e o menos ineficaz para atingir o fim colimado de cada cliente. E aí eu fico pensando em uma inteligência artificial criando essas rotas alternativas para achar o caminho mais rápido, o mais seguro, o mais econômico para que impacte menos no bolso do cliente. Então são certas características que eu acho difícil fomentar via inteligência artificial. Mas sim entendo que ela terá o seu espaço, como já o tem hoje no Brasil. Eu penso que a inteligência artificial, para quem entende, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil e necessária. Para quem não entende, o sujeito não vai transformar um advogado medíocre num bom advogado. Não vai transformar um escritor medíocre num bom escritor. Agora, pode facilitar muito a nossa vida, óbvio. A inteligência artificial. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, eu gostaria aqui de ver se eu faço um compromisso com essas duas feras do direito, o Dr. Gustavo Reck e o Dr. Sandro de Abreu, mestres, se vocês podem voltar para poder dirimir mais dúvidas, porque num programa só de 1 hora não deu nem para arranhar o que nós podemos falar. Bom,
Doutor Gustavo Reck, o que nós não falamos aqui sobre essa área? Eu sei que é muita coisa, mas o que o senhor acharia importante falar para o telespectador? Maravilha. Roosevelt, agradecer, né, de antemão já, trazer um tema tão importante para a gente discutir. Igual o Sandro comentou, é muito difícil a gente falar sobre nossa morte, falar sobre nossa falta, né? Mas é necessária essa discussão, porque a pessoa trabalha a vida inteira para formatar um patrimônio e ela vê o Estado abocanhar grande parte desse patrimônio, seja através da tributação ou os próprios herdeiros dilapidando esse patrimônio sem alguma regra escrita, sem alguma coisa específica. Eu deixo aqui uma reflexão. Nós temos vários instrumentos legais, constitucionais, que podem ser utilizados dentro de um planejamento sucessório para reduzir essa carga tributária, para trazer essa proteção. Eu sempre utilizo essa ordem. A ideia inicial é trazer uma segurança jurídica para uma família, para a unidade familiar e para o patrimônio dela, e uma consequência, uma economia tributária. Então são vários mecanismos possíveis para essa discussão. Eu poderia trazer uma série de números aqui, o Sandro trouxe um sobre a questão da economia, né? Ele até comentou em outro momento que a gente discutia. Hoje um inventário, ele tem custas gigantescas, podem passar de 150 mil reais. Então se a pessoa, além de não planejar, né, a sucessão dela, ela tem a parte tributária, ela ainda tem custas judiciais, custas processuais. E um último ponto aqui, eu gosto de usar uma frase. Você só consegue planejar em vida. Depois que a gente faltou, depois que a gente morreu, não tem como planejar. E quanto mais tempo você tem para poder fazer isso, você usa esse tempo a seu favor. Então eu deixo essa reflexão para todos os telespectadores. Use o tempo a seu favor. Eu posso não estar aqui amanhã, não é uma conversa confortável de se fazer, mas se a gente tem tempo para trabalhar solução jurídica, a gente protege o patrimônio da família e traz uma economia significativa para ela. Eu sou um otimista de carteirinha, doutor Sandro Abel. Então, eu quando falo da minha morte, eu digo se eu morrer. Eu não digo quando, eu digo se. Vai ser otimista assim para lá de Rio Verde, né? Mas, evidentemente, não é se, né? Essa coisa de falecer é quando, porque não é fato, não é? Muito embora a inteligência artificial, alguma coisa, possa fazer com que você tenha uma vida mais longeva, mas continua quando, não é? Doutor Sandro Abreu, o que o senhor acha que nós não falamos e que seria importante falar? Rosenval, pegando a última fala do professor Gustavo Reck, é interessante, em termos de planejamento sucessório, economia, evitar os litígios, evitar custas desnecessárias. Explico. Estou trabalhando no inventário na ordem de 45 milhões de reais. Um inventário judicial, onde não houve um planejamento sucessório. Esses sucessores não têm como fugir do ITCMD. Certo. Mas poderiam ter feito um outro planejamento para minimizar custas. Deixe-me colocar algumas situações concretas. As custas processuais deste inventário ficaram na ordem de 450 mil reais. Nós estamos tratando de custas processuais. Aquilo que eu pago para poder manejar uma ação na via judicial. Então, estou tratando de custas processuais. Trago uma outra informação. Eu cobrei 10% sobre o montante do inventário para fazer o inventário. Então, nós temos 10% em cima de 4 milhões e meio. Fora isso, eu vou depender de um estado juiz que não é rápido, não é célere. Ele é moroso. Eu tenho inventários no meu escritório que tramitam há 9 anos. Enquanto o CNJ fala que a expectativa é de 1 ano. Eu quero saber em que estado o CNJ fez tal consulta, porque isso não é verossímil no estado de Goiás. Então, é uma ação que tem data para começar, Rosenval, mas não tem data para terminar. Mesmo que seja consensual? Aí é que está o problema. Se for na via consensual, a gente tem outras formas de fazer. Nós estamos tratando de um inventário litigioso. Litigioso, que sim. Na sua origem, na sua exegese, ele já é uma zona de conflito. Então, ele vai se arrastar por longos anos, e enquanto isso, o patrimônio vai sendo dilapidado, aquele bem-estar familiar torna-se um mal-estar familiar. Então, são N coisas que a gente poderia ter previsto se organizando atempadamente. Porque eu penso, por exemplo, que eu estou falando como um leigo que ouviu, né, entrevistou. Se as famílias estiverem de bem, ele é consensual e pode ser feito em via administrativa. Extrajudicial. Extrajudicial. É o famoso do cartório. Esse é mais rápido. É bem mais rápido. Esse é prático. E é por isso que eu digo que vale a pena você aguentar aqueles natais onde você... A sua irmã torra, o seu cunhado deixa, paciência, aguenta tudo, porque vale a pena na ponta, no sentido de que o litigioso é uma coisa extremamente complexa, né?
recentemente alguém não é da área específica que nós estamos discutindo, é igual o divórcio litigioso. Sim. Divórcio litigioso, os filhos vão ter neto e os dois podem continuar brigando. Justamente. Né? Eu tenho um caso em família que durou 26 anos. Olha. No direito, por exemplo, isso é plenamente possível. Né? Infelizmente. Infelizmente. Bom, eu gostaria que vocês aqui, pela deferência que tiveram comigo, Dr. Reck, um grande amigo, Dr. Sandro Abreu, estou conhecendo, mas conhecia a sua reputação, ela o procede. Onde que fica o consultório de vocês, o escritório, se alguém quiser entrar em contato com vocês? Maravilha. Rosenval, nós somos grandes parceiros, né, em vários negócios jurídicos. Hoje o meu escritório fica ali no Buena Vista Office Design, que é pertinho ali do Buena Vista, quase na esquina da T63 com a Avenida T4. Meu escritório está lá na cobertura. Vocês dois estão lá. Nós atuamos em parceria em vários processos, processos de grande monta, a gente atua em parceria, são processos que demandam aí uma intelecção maior e a gente entende que neste caso em Comento, duas mentes trabalham muito melhor do que uma só, juntando várias especialidades para chegar a um fim colimado. Eu tenho uma unidade no setor oeste, em frente ao Pão de Açúcar, no The Prime Office Tamandaré. Eu tenho uma das unidades no The Prime Office Tamandaré. Mas localizando um ou outro, localiza os dois juntos. Então a gente tem atuado em parceria aí. São bons escritórios. Mas eu entendo que é necessário um assédio, mas eu estou vendo um dia que os publicitários agora estão trabalhando só na nuvem. Eles já viviam no mundo da lua, agora no mundo das nuvens. E os funcionários não querem mais ir na sede. Então, a gente pode trabalhar com profissionais de altíssima qualidade em Londres, Paris, que é uma área que nos permite fazer isso. Sim. Mas eu entendo que o advogado ainda precisa ter um local, ainda não dá para ficar nas nuvens ou escritório da CASAG, né? que aliás, a CASAG está oferecendo uma estrutura maravilhosa, sabe, Rosenval? Mas a gente sempre comenta o seguinte, é uma profissão que demanda confiança. Né? Então, é muito difícil alguém bater na porta do escritório de um advogado ou procurar esse advogado online e falar, eu preciso de você, cobre X valor de mim. Então, o espaço pode gerar uma confiança. Nada substitui a capacidade e o conhecimento que essa pessoa tem. Então, acho que isso faz toda a diferença. Peço desculpas aos dois, porque as suas duas Ferraris não ficaram acomodadas aqui no estacionamento, porque eu imagino... Bom, eu brinco assim, mas eu quero dizer o seguinte, em todas as áreas, as pessoas que têm uma eficiência, um profissionalismo com excelência, conseguem realmente serem proeminentes. E por que não? Porque no Brasil nós temos essa coisa de que é proibido faturar. Não, você merece, você tem que faturar. E aqui eu estou frente a dois profissionais que eu recomendo, conheço e digo que desta área poucos entendem tão bem quanto isso. Eu creio que o Dr. Reck teve no STF, não teve? Ajudando num projeto? Parece que eu tinha lido isso. Sim, quando as discussões sobre a reforma tributária começaram, um senador, Luiz do Carmo, ele criou um grupo de estudo para a reforma tributária e fez o feliz convite para que eu pudesse compor esse estudo para discutir a reforma tributária do que vem pela frente. Né? Ainda temos várias dúvidas, projetos que mudaram bastante, né, da gestão anterior para a nova, mas estou compondo esse grupo de estudos aí para tentar ajudar minimamente como cidadão conhecedor do assunto. Perfeitamente. Obrigado, doutor Sandro Abreu. Eu agradeço a oportunidade. As minhas portas como jornalista sempre estiveram abertas a vocês, aos bons profissionais. Muito obrigado à doutora Mônica, que diligentemente despendeu o seu tempo para estar aqui conosco. A Ana Porto, que tem que estar aqui, senão não paga o salário dela. E mesma coisa com o nosso querido amigo. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.